Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode ou Não Podcast da Elave Health. Aqui é um ambiente onde nós vamos discutir sobre saúde, estética, autocuidado e para que a gente possa trazer para vocês novidades a respeito da estética e muito conhecimento, hoje nós estamos recebendo a nossa querida Sani. A Sani é fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em rejuvenescimento tecnológico e atua hoje junto ao time de profissionais da B-Class. Sani, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Adorei. Uma honra para mim participar. E eu acho que vai ser uma conversa bem enriquecedora, né, para ambas, né? Tanto para a gente conhecer do produto de vocês e para vocês conhecerem um pouquinho do meu mundo aqui, né? Mundo no qual nós temos muitas dúvidas, né? Dúvidas, acho que de todas da maioria das mulheres. E a gente gostaria de aproveitar você aqui e esclarecer. Vamos lá, então, para a primeira dúvida nossa. Essa especificamente sobre a sua trajetória profissional. Dentre tantas áreas de atuação na fisioterapia, o que te levou à escolha pela estética? Então, na verdade, assim, realmente a estética ela aconteceu para mim. Não foi, inicialmente não foi a primeira busca. Eu sou formada em fisioterapia, trabalhei na parte de reabilitação, reabilitação cardíaca e respiratória e trabalhava com reeducação postural global. Então, não tinha nada a ver com a estética. Não tinha pensado nesse primeiro momento em trabalhar com estética, porque há alguns anos atrás, acho que eu não vou falar quanto tempo eu estou formada, né? Não, deixa eu falar. A estética ainda estava começando. Era tudo muito. A gente não tinha realmente tratamentos, nem se falava em rejuvenescimento facial, a gente falava muito em estética corporal, né? Celulite, gordura localizada, assim. E assim, a gente via que tinha que fazer muito tratamento para ter muito pouco resultado nessa época. Então, realmente não era uma área que me atraía. Mas aí eu conheci a Melissa, eu sou amiga dela há muito tempo, né? A Melissa entrou muito a fundo na parte da harmonização facial e a gente começou a conversar e ela queria me trazer para o time dela, né? Então as coisas foram realmente acontecendo. Então, depois de alguns anos de formada, eu fui realmente me especializar na parte de fisioterapia dermatofuncional, que quando eu me formei mudou tudo daquela época para o que é hoje, né? O fisioterapeuta não podia fazer muita coisa, hoje, graças a Deus, esse leque ampliou muito. Então, voltei e eu realmente gosto mais dessa parte da tecnologia. Então, a gente fala que a gente casou muito bem, porque a Melissa gosta muito da parte de injetáveis e eu gosto da parte de tecnologia. Então, a gente se complementa ali na clínica. Então, foi uma influência da Melissa que acabou te mostrando um outro lado da estética que você não tinha visualizado até então e não se imaginava trabalhando até aquele momento. Eu sempre falo que a culpa é dela. E foram muitos cursos, né? Eu acompanhei esse início seu nesse segmento da estética e eu sempre via você participando de cursos e até hoje. Tudo muda muito rápido, né? E a estética realmente ela evoluiu muito de 15, 20 anos para cá. Então, realmente a gente tem que estar sempre de olho, porque sempre tem novidade, né? Então, a gente estuda realmente. Eu comecei muito lá atrás, porque eu precisava de toda a minha base, né? Porque realmente a minha formação não foi em estética, então eu precisava de tudo isso. Então, no começo foi muito mais oneroso, né? De tempo e cursos e tal, e agora a gente acaba direcionando, né? Especializando. Isso, né? Eu acho que o conhecimento e a busca das pessoas também foi se modificando com o passar do tempo, né? Como é que você sente que é essa coisa do autocuidado, né? Das mulheres chegarem para procurar um procedimento estético? Geralmente elas têm isso como uma primeira opção, ou elas já tentaram de tudo em casa, aqueles cuidados mais comuns, né? A gente fala de fazer o skincare, de fazer aquilo do dia a dia. Elas buscam esperando um milagre, elas conseguem complementar. Conta um pouquinho pra gente como é que é, né? Essa recepção da paciente nova, que tipo de desejo elas trazem quando chegam em vocês? Hoje, assim, a gente tem pacientes de todas as idades, né? Mas muito mais o meu público hoje, como é de rejuvenescimento, a gente acaba atendendo para pacientes 40 a mais, 50 a mais. Então, a gente tem o paciente que sempre cuidou, desde o cuidado lá de casa, do creminho, daquelas invenções da vovó, de passar açúcar, mas sempre se cuidaram. E tem paciente que nunca fez nada, e daí quando realmente viu, né, que a pele envelheceu, aí acabam buscando. Sempre que a busca é mais para frente ali, né, que as marcas já estão bem aparentes, assim, é um tratamento um pouco mais difícil. Porque eu sempre falo, a gente não acorda mais velho. A pele que eu tenho hoje, ela demorou 43 anos, né, para ficar desse jeito. Então, infelizmente, não tem hoje nenhum um protocolo único que eu vou falar, não, eu vou fazer isso aqui e a minha pele vai voltar a ter
meus O 30 milagre ainda anos, não né? existe, né? Infelizmente não, né? Então o rejuvenescimento ele é uma construção. Então sim, a gente tem que alinhar muito a expectativa com o que a gente consegue, né, realmente realizar. O rejuvenescimento ele é muito individual, então talvez o mesmo tratamento para mim não dê o mesmo resultado para ti, então a gente tem que ter um protocolo muito específico para cada paciente. E aí eu sempre falo para meus pacientes, o quanto mais saudável e suplementada você estiver, que é aí que eu acho que entra, né, melhor vai ser os seus resultados, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem esses públicos, é que sempre se cuidou e é que procura realmente quando viu, nossa, agora caiu o budoguinho, né, tá marcado. Então a gente tem todos esses tipos de pacientes. E mesmo essas, principalmente mulheres, eu acredito que é o seu maior público, que já iniciaram um autocuidado precoce, elas obviamente vão continuar envelhecendo, talvez, né, não, vão manter uma qualidade melhor de uma pele não tratada, mas você percebe que essas mulheres que já vêm com autocuidado a longo prazo, elas conseguem ter um resultado melhor ou não? Sempre uma pele hidratada, né, e com ativos específicos, ela vai responder melhor, isso sem dúvida. A gente pode ver, se você pegar um paciente que tem a pele bem seca, que ele não hidrata, as linhas vão estar muito mais evidentes do que um paciente que tem uma pele mais oleosa, ou um paciente que cuida da hidratação da pele. Então isso vai amenizando ao longo do tempo, né, essa tua rotina de usar filtro solar, de ter um hidratante específico para a tua pele, um sabonete específico, ele vai ajudando a tua pele a ter um processo de envelhecimento um pouco melhor. Para quando a gente chegar com os procedimentos estéticos, claro que o ideal, o melhor dos mundos é que a gente começasse mais cedo, antes de marcar. Porque aí você mantém o teu colágeno. Porque a gente sabe aí que lá nos 25, 30 anos a gente tem uma queda, né, na produção de colágeno. Não que a gente não produza, mas produz um pouco menos. O ácido hialurônico, a partir perto dos 20, a gente já tem uma queda acentuada. Olha só. Faz tempo que eu não tô sem. Exatamente. Então, quando a gente começa com alguns procedimentos antes, a gente mantém a pele bonita, né? Na A verdade, gente você mantém a evita. produção de colágeno, né? Então, consequentemente, o teu envelhecimento vai ser um pouco mais retardado. Não que ele não vai acontecer. Não digo evitar o envelhecimento, porque ele não é passível de ser evitado, Não. né? Mas você consegue retardar, A gente então, consegue- as marcas desse processo. A gente consegue desacelerar isso. Entendi. E o que a gente nota nos nossos pacientes? Quando elas chegam um pouquinho mais tarde, lá pelos 50 anos, elas vão ter resultado? Vão. Só que às vezes a gente tem que investir um pouquinho mais, fazer mais associações, né? O paciente tem que realmente encarar um protocolo como um protocolo vitalício. Por quê? Se eu fizer um procedimento hoje e eu nunca mais fazer nada, é aquilo, a gente não para o envelhecimento. Eu volto um pouquinho, melhoro alguma condição da pele, mas o meu envelhecimento continua. Então eu preciso, faz o protocolo inicial e depois, uma vez por ano, 2 vezes por ano, a gente vai fazendo protocolos de manutenção. Essa era uma das dúvidas até que eu queria, né, entender um pouquinho, porque de repente o tratamento do skincare, ele acaba que é uma necessidade diária, né? Você vai ter que fazer uma lavagem, uma hidratação todos os dias da sua pele. Mas o procedimento estético, qual é a indicação para alguém que talvez uma pessoa madura, que já chegou com uma pele que precisa ser melhor trabalhada, qual é a frequência? A gente faz normalmente assim, o protocolo de ataque que a gente fala, né? Porque a gente vai ver qual é a queixa do paciente e a gente vai ver o que a gente consegue fazer, né? Deixar isso claro, quanto que a gente consegue regredir dentro dos procedimentos, né, não invasivos, não cirúrgicos, né? Então, no primeiro momento a gente faz, às vezes sim, a gente associa os procedimentos com a tecnologia, com os bioestimuladores de colágeno, com o ácido hialurônico, né, para reposicionamento. Então, essa primeira fase, às vezes, envolve mais procedimentos e a gente precisa realmente associar mais coisas. Depois, a gente dá um tempinho para a pele, porque ela precisa responder. O colágeno demora 20 dias para a gente começar a produção, né? Então, às vezes, um procedimento que eu vou fazer hoje, eu vou ver daqui 3 meses só o resultado. Então, eu preciso dar esse tempo também para a pele, né? Produzir esse colágeno, né? A paciente ver Depois a gente dá aí uns 6 a 7 meses que a gente vai reavaliando esse paciente. Ah, não, precisa fazer mais isso aqui. Aí a gente vai fazendo coisas mais pontuais. Mas pelo menos, depende da idade, né? Mas normalmente a gente pede um retorno pelo menos 2 vezes ao ano. Ah, legal. Pra fazer. E aí, assim, de repente eu não vou fazer todo aquele procedimento de novo, não precisa associar tanta coisa. Aí eu falo, não, agora eu vou colocar só um microagulhamento com radiofrequência, que a gente tem feito bastante. Ou só um microfocado, ou coloco o botox ali que tá a hora. Então aí a gente faz pontualmente. Entendi. E muito individualizado, então. Então vai depender muito de caso a caso, não vai ter aquele protocolo que você diga, nossa, se eu puder indicar, seguir exclusivamente. As pessoas acabam conhecendo muito o Botox, que eu acho que é um dos primeiros e mais conhecidos, e acabam mantendo uma frequência do Botox, mas todo o restante vai depender muito do quanto
a pele de cada um reage, então? Exatamente. Porque a gente pode pegar pacientes, nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Os nossos rostos são completamente diferentes. Como é que eu vou fazer o mesmo procedimento na Bruna, num procedimento na tua face? E muda muito também. A alimentação do paciente é diferente. Se eu fumo e você não, você já sai na frente, né? O resultado é diferente. Ingestão de álcool, de açúcar, se o paciente está suplementado ou não. A gente passa dos 40, a gente sabe que tem queda hormonal. Tem várias coisas que a gente precisa alinhar. Então, é muito individual do paciente. Então, não é só na clínica. Às vezes hoje a gente tem dentro da equipe uma médica que ela é dermatologista e nutróloga. Que ela também faz uma análise para ver, porque às vezes você precisa suplementar algumas coisas, porque por mais estímulo de colágeno que eu faça, a tua pele não tem a condição de te dar esse retorno. Então a gente precisa olhar para dentro também. Né? E apesar de ser individualizado, você falou antes do filtro solar. Individualizado o procedimento, a necessidade de cada pele, né, é diferente de uma pessoa para outra. Mas o filtro solar, a gente pode dizer que ele é o básico que todo mundo, independente do tipo de pele e idade, deveria usar? Com certeza. Eu acho que se a gente pudesse eleger um, seria o filtro solar. O sol hoje a gente sabe, né, que claro, ele é benéfico, a gente precisa, né, dele para algumas vitaminas, enfim, mas a gente sabe também o quanto ele faz mal para a pele, né, tanto na quebra de colágeno, como para manchas, como para a saúde da pele, né, a gente sabe que o câncer de pele aí é um dos cânceres mais diagnosticados, né, e ele realmente faz envelhecimento precoce. Então, assim, eu sempre indico para os meus pacientes, claro, pacientes que se expõem ao sol, eles precisam usar filtro solar todos os dias. Né, fatores altos, mulher tem a vantagem de poder usar um filtro solar com cor. Tem uns que são incríveis, né, que substituem uma base facilmente, então é um produto só, né, você passa lá, já tá maquiada, já tá tudo certo, hidrata né? um pouco também, porque bem ou mal ele tem uma base, né, dependendo da formulação que acaba trazendo uma hidratação. E eu tinha uma dúvida com relação ao filtro solar químico e o físico. Era uma dúvida muito grande, você sanou essa dúvida. Você pode explicar para nós qual é mais indicado e qual a diferença entre eles? Na verdade, assim, ó, o filtro solar químico e o físico, a diferença é que ele faz uma barreira na pele. E o químico, ele faz uma barreira mesmo de não absorção da luz, né? Então, quando eu passei o físico, ele já está protegendo imediatamente. É um escudo invisível. Isso. Se você pegar uma luz azul e colocar, você vai ver que ele faz um escudo mesmo. O químico, ele tem uma certa absorção de calor. É uma diferença, assim... O que eu gosto? O melhor dos mundos, todo mundo usaria o filtro físico. Por quê? Porque ele já protege imediatamente, ele tem uma durabilidade maior. Então, paciente que fica só, né, no dia a dia, não um exercício ou praia, alguma coisa assim, ele tem durabilidade de até 12 horas. E ele tem uma camada um pouquinho maior, então ele não absorve na pele. Ele fica realmente na camada externa da pele. Então a gente indica para crianças, né, que não quer que tenha essa absorção, né. Porém, não é toda a pele que dá certo nele. Então, às vezes você vai comprar um físico e a pele vai ficar oleosa, não vai ficar legal, sabe? Peles oleosas normalmente não dão muito certo com o físico. Então tem que usar eu digo, mesmo. Não importa, o que importa é você estar com a pele protegida, né? Saber o que serve para o seu tipo de pele, né? Eu, por exemplo, não consigo usar o físico, porque eu tenho uma pele que sempre foi muito oleosa e eu não consigo me adaptar, vai dar certo, então... Né? Então vai deixar de usar? Não, usa o químico. É um filtro solar excelente, só que ele tem uma duração um pouco menor, de 2 a 3 horas você tem que repassar. Então, para quem não quer repassar, o físico é legal por isso, porque você vai passar de manhã, claro que o legal é você repassar, né? Mas se você não repassar, o filtro físico, ele vai durar. Legal. O químico não. Se você passar só de manhã, à tarde você tem que repassar de novo. E até nisso a disciplina entra, né? O quanto a gente fala, né? Não é só no exercício físico, a gente falou no podcast anterior sobre esse assunto também da disciplina em relação ao exercício. E o cuidado com a pele também é disciplina, a suplementação também é disciplina, né? Então, e rotina, todos os dias. Não adianta, eu sempre falo para meus pacientes, a gente tem uma estante lá com vários produtos da Ana Pegova, que é uma linha que a gente trabalha lá. Tem de tudo que você imagina, né? Desde o filtro solar, tem espuma de limpeza, daí tem para mais idade, menos idade, mas eu sempre falo, não adianta trocar de prateleira. Se sair da minha e ir para a sua e ficar lá... Então, às vezes, a gente tem que começar com uma coisa, né? Começa com uma espuma, porque é importante a gente não lavar o rosto com sabonete em barra, aquele que a gente toma banho. Por quê? Porque a gente não precisa dessa agressão para a pele, né? Não tem sujeidade no rosto que a gente precisa daquilo. Então, a gente pode usar um produto mais específico. Então, eu sempre falo, começa com a espuminha. Adaptou com a espuma,
O filtro solar é indiscutível, né? Isso tem que estar. Mas aí entra com um hidratante legal para o teu tipo de pele e vai colocando na tua rotina, porque senão a gente compra um monte de coisa, os produtos não precisam ser os mais caros, mas eles, né, a gente sabe que são produtos que têm um valor agregado, né, maior. E se ele ficar lá na estante, Não vai fazer efeito nenhum. Não vai funcionar. então não adianta. Então vai adaptando a rotina conforme, né, a possibilidade. E hoje a gente tem muito assim, tem vários produtos que mesclam algumas coisas. Tem já ácido hialurônico com vitamina C e o hidratante. Então é um produto que você vai passar em vez de você ter que ficar fazendo aquelas camadas, né? Então para quem não tem muita paciência, compra aquele que... Compra aquele que já faz tudo. Exatamente. Isso é excelente. Você falou um pouquinho antes sobre a relação, né, da suplementação e também acho que da hidratação, do quanto os nutrientes que você está ingerindo interferem. Existe alguma indicação específica que vocês digam que possa ser geral, né, para qualquer um que está nos escutando aqui, porque claro que o organismo de cada um vai ter reações individuais, mas aquilo que você diga, olha, depois dos 40, determinada suplementação contribui muito, inclusive, para o resultado de algum procedimento? Sim, existe isso? Porque para começar, assim, ó, se eu não tiver vitamina C, eu não produzo colágeno, né? Então eu posso fazer um monte de estímulo de colágeno, mas se eu não tenho a base, não vai formar, né? Então, assim, o melhor dos mundos é a gente realmente dosar as coisas, né? A vitamina C, ver como é que tá, o zinco, o magnésio, né? Ver como é que tá a deficiência, porque a alimentação também muda, né? O estilo de vida muda. Mas eu gosto muito da vitamina C, sim, o zinco, o magnésio, mas tem uma infinidade de coisas aí que são importantes, né? Antioxidantes orais, porque a gente oxida muito durante o dia, tanto da ingestão de coisas, né, que a gente consome, com o estresse. Então a suplementação de produtos antioxidantes é interessantíssimo. E para quem é fã de doce, às vezes alguns ativos antiglicantes, porque o açúcar faz quebra de colágeno. Então, aquele docinho que a gente faz, literalmente, se a gente pegar uma cadeia de colágeno lá e ver a pessoa aqui que ingere mais doce, ele quebra realmente. Então, tem suplementação que faz diminuir essa glicação. Claro que o melhor dos mundos é a gente comer menos doce, né? É nem digerir o açúcar. Mas olha só, né? É um tipo de coisa que nem todo mundo pensa, né? O quanto a ingestão de açúcar contribui, inclusive, para o envelhecimento. Exato. Então, não é só porque a gente vai engordar, mas também contribui para que a pele não fique tão bonita. Exatamente. É Diferente, a gente vê, realmente, você vê, se você ficar 30 dias sem comer doce, A pele, em termos de hidratação, o textura, o brilho. Textura de pele, muda realmente. E hidratação, Faça você sente muito assim as pessoas chegarem com a pele desidratada por falta de ingestão de água mesmo? Muito, eu falo que eu tenho dificuldade em ingerir água, eu preciso manter a minha garrafinha do lado para que eu crie aquele hábito, que é um hábito que para mim é difícil. E eu tenho me acostumado a beber água. E você sente muita diferença de resultado das pessoas que consomem bastante líquido para aquelas que têm maior dificuldade? Tem sim. Eu também sou uma pessoa que eu não consigo tomar água. A gente tem que, né, eu coloco quase um alerta lá, né, pra gente conseguir tomar, mas faz diferença sim. A pele mais hidratada, ela responde melhor a tudo. Então, mesmo os creminhos que você vai usar, se a tua pele não tem água, às vezes não tem a substância ali que precisa para fazer essa troca, né? Então, ingestão de água sempre. E hoje a gente também tem produtos que mantêm a hidratação da pele, né? Então, não só hidrata, como mantém a água que tá ali, que ela fique ali também. Mas é importantíssimo, sem dúvida. Tanto que, assim, os procedimentos, normalmente, um dos aparelhos que a gente faz é fazer uma hidratação mesmo, permear a água na pele para ela responder melhor, porque ela responde melhor quando tá bem hidratada. E existe também alguma relação com o sono? Porque eu sei que tem pessoas que, né, a gente sempre fala da importância do equilíbrio, né? Tudo na vida, né? Eu brinco, tem uma frase que a minha sogra usa muito, ela fala, tudo que é demais é muito. Ou seja, tudo precisa ser equilibrado. Né? Então, o sono dentro do equilíbrio, a hidratação dentro do equilíbrio, você percebe em você ou nos pacientes diferentes, as pessoas que têm dificuldade para dormir, reagindo menos ou tendo um envelhecimento maior. Tudo é uma soma, né? Mas o sono, aquela história do sono da beleza é verdade. É verdade. É verdade. A gente precisa de alguns pacientes mais horas de sono, alguns menos, mas a gente precisa de um sono de qualidade. Pacientes que dormem menos, aumenta o cortisol. O cortisol a gente sabe que causa envelhecimento por causa de radicais livres e tudo mais. Então, o sono, a água, a alimentação, o exercício físico, tudo influencia no resultado final, sem dúvida. Gente, é muito complexo, né? É muito complexo, são muitos itens, São né, muitos para que a gente itens. consiga se manter. E é um organismo jovens. vivo, né, com reações químicas acontecendo o tempo todo,
que para a formação de um colágeno eu preciso ter ingestão de vitamina C, ou via tópica, ou ingestão mesmo. E tudo isso é químico, né? Se está faltando um ativo, não tem como outro você formar. Não existe milagre, não existe mágica. Não. Né? Por isso que a gente fala muito, assim, a gente percebeu como o nosso público, como eu falei, é 45+, está na pré-menopausa, já está na menopausa. A gente percebe que os pacientes que vêm de uma suplementação, a reação é muito melhor. Né? E o paciente, a gente sempre fala, tem que estar saudável. Não adianta, eu estava gripado semana passada, espera teu organismo se recuperar. Porque ele está recuperando daquilo, ele não vai preocupar com a tua pele. Né? E assim, o colágeno, entra até a questão da ingestão de colágeno. Né? A gente toma lá o colágeno, o Verisol, que é para a pele, a gente acha que... Mas eu sempre penso, se você não tem uma alimentação legal, não está com as vitaminas todas em dia, o teu organismo vai jogar na sua pele o colágeno ou no teu músculo cardíaco? A polêmica do colágeno, né? Colágeno elimina a celulite, colágeno faz bem para o seu rosto. Eu acho que a gente queria muito ouvir a sua opinião desse assunto que é polêmico, né? Ainda não existe um consenso, né? Até hoje eu conversei com um ortopedista sobre isso, sobre a gestão mesmo para as cartilagens, que a gente sabe, né? que realmente algumas coisas melhoram aí, mas ainda não existe uma... O que que eu tenho para minha vida? Se eu tiver mais colágeno no meu organismo, talvez eu retire ele menos de outros lugares. Né? A pele é um lugar que, se a pele estiver íntegra, ela está fazendo o que ela tem que fazer, que é a proteção, né? E o termostato lá do nosso organismo. Mas se eu estou com deficiência de colágeno, ele vai sair da pele, por isso que a gente vai ficando com a pele mais fininha. Porque o nosso organismo é inteligente e vai usando, né, do que ele tem. Então eu acho que que é jogar fora, não acho. Eu acho que você tem colágeno, ele vai ser aproveitado. Só que eu ainda acho que antes do colágeno, eu dou a nutrição para a célula produzir ele. Né? Então, claro, o paciente que tem uma condição melhor, que pode investir nisso, por que não? Mas se eu tivesse que optar pela suplementação, pelo colágeno, com certeza eu iria para a suplementação. É o que a gente fala, não é tão milagroso quanto, por vezes, se explica que ele seja. Né? A gente explica que ele não tem um GPS que vai escolher exclusivamente a sua pele. A gente sabe que o estímulo de colágeno, quando a gente... você precisa estimulá-lo mesmo, né? Então, a nossa musculatura, ela está sempre sendo estimulada. Você está caminhando, você está indo para fazer... Por mais que não faça academia, vamos dizer assim. Mas você está estimulando, porque você está usando os teus músculos, né? Então, o colágeno vai para lá. Não vai para tua pele que está íntegra. E agora falando do exercício, né? Eu já vi alguns exercícios que são feitos, exercícios faciais, que melhoram a estrutura do rosto, porque o rosto ele é composto de pele, mas ele tem músculos também, né? Então, quanto que o exercício que vai exercitar o músculo pode contribuir para sua qualidade do rosto como um todo, não da pele, porque ele não vai influenciar na pele. Isso também é meio que um estudo que tem vindo dessas ginásticas faciais, né? Tudo. Ainda é um campo um pouco novo, assim. Eu acho que todo músculo que é estimulado, né? Ele reage, né? Sobre a musculação específica, a gente sabe que às vezes o que é bom para o corpo não é bom para o rosto, né? Então, por isso que tem também a diferença do paciente que é atleta do não atleta. O atleta, o tratamento tem que ser diferente, porque ele gasta mais, ele degrada mais colágeno, né, por causa do exercício intenso, do que o que pelo menos eu, que malho só esporadicamente, manter a saúde e as coisas no lugar, né? Suficiente. Mas sobre a face mesmo, hoje a gente tem algumas tecnologias que fazem estímulo da parte muscular, algumas tecnologias que trabalham a camada do SMAS, que é a camada muscular da pele, para fazer esse tracionamento. Então, eu realmente acredito que sim, que melhore, mas em textura, qualidade de pele, não acredito que vai fazer muita diferença na queda, assim, né? Mas, claro, o músculo estimulado, ele vai oxigenar melhor, né? Então, todo músculo que a gente usa, ele hipertrofia, né? Então, para o rosto, eu realmente acredito que venha coisas voltadas para essa parte mais muscular da face. Talvez ainda venham boas novidades aí. Tem alguns aparelhos que a gente já viu, tem algumas massagens que eles têm feito, mas isso ainda é novo. Muito incipiente. Para dizer, não, realmente funciona ou não.
E os fatores genéticos, Sani, você, se a gente tiver que colocar numa balança ali, a genética versus fatores externos, o que você acha que pesa mais? Você sente muita diferença, assim? De repente eu tenho pacientes que eu atendo mãe, filha, existe algum caso assim? Que você possa... A gente vê assim, né, que a nossa fase é muito semelhante com ou da mãe ou do pai, né? A gente já nota, assim, eu olho para minha mãe e eu já vejo as coisas que vão aparecer em mim muito em breve, porque a estrutura de rosto é muito parecida, então a genética sim influencia bastante. Tem paciente que tem uma papadinha que é genético. Você vai perguntar, a mãe tem, a avó tem, né? Todo mundo tem. Paciente que tem olheira, a gente pergunta o histórico, mas meu pai já tinha. Então tem coisas que sim, que já são pré-determinadas, mas os fatores externos agravam ou melhoram. Quando eu já sei que eu vou ter, eu já sei que o meu problema vai ser olheira, então eu já vou olhar para isso mais cedo, né? O meu problema vai ser papada, já vou olhar com isso um pouco antes, né? Então a gente pode usar já o que a gente sabe da nossa genética, né, a nosso favor, e os fatores externos podem influenciar ou prejudicar, né? E o que as pessoas fazem, assim, de mais errado? Quais são as principais falhas que você recebe nas conversas com os pacientes do dia a dia em relação ao autocuidado? É aquilo que é comum que você citou agora, por exemplo, o uso do sabonete no banho, que eu acho que muita gente acaba aproveitando o banho e lava com o mesmo sabonete do corpo, né? Seria um exemplo, mas o que mais você vê como... Eu acho que seguir muitas blogueiras, sabe? Porque cada uma pega uma coisa, né? Mágica, então, nossa, uma época eu lembro que saiu uma blogueira falando que o Vitacid, que é o ácido retinóico, era a melhor coisa. Ninguém achava mais. Parece o corante vermelho que não se acha mais por tanto morango do amor. E aí não sabe como que usa, por que usa, por quanto tempo usa, né? Então, eu acho que aquilo que a gente fala, a gente tem que seguir uma linha, né? Você tem que achar o profissional que se adequa da tua forma de pensar e você seguir aquilo. Porque se você pega lá o que a Dai faz, mais junto o que a Bruna faz, mais o que eu faço, às vezes uma combinação atrapalha a outra. Tem coisas que ficam perigosas, né? Precisa juntar algumas coisas. Nem tudo que a gente passa na pele é só uma absorção da pele, a gente tem absorção sistêmica também, sabe que a pele absorve pouco, mas sim. Então tem coisas que se tornam perigosas, sabe? E às vezes o paciente que vai, eu vou fazer um procedimento com a Bruna, vou fazer outro procedimento, e às vezes os procedimentos brigam. Então, assim, um pode anular o outro, pode potencializar ou pode causar reações alérgicas, sabe? Então, não é, às vezes, só um creminho, não é só um creminho, né? Não é tão inofensivo, né? Exatamente, a gente tem que tomar cuidado com isso. O excesso de informação pode causar confusão também. A gente precisa ter uma orientação, né? Mesmo a suplementação, não adianta eu pegar lá e falar, na internet eu vi que vitamina C é legal pro meu colágeno, vou tomar quanto? Por qual é a quanto dose? tempo? Eu posso tomar? Né? A gente tem que ter alguém para nos orientar nesse sentido. Claro. Por isso que a gente tem toda uma equipe dentro da clínica, né? É multidisciplinar. Tem a médica, tem os dentistas, tem o fisioterapeuta, né? Muito legal. Então a gente senta muito junto e debate sobre esse paciente, né? E você já viveu alguma situação, aquela típica que com os cabeleireiros acontece? Alguém chega com a foto e fala, eu quero ficar igual a ela. Já teve alguma situação do eu quero ser assim? Sabe que assim, ali na clínica não acontece muito isso, porque Legal. assim, quando a gente, os pacientes já vêm conhecendo um pouco do teu trabalho, né? Ou porque alguém indicou, ou porque já foi olhar a rede social, né? E a nossa linha de trabalho na clínica é com muita naturalidade. Então você não vai ver um paciente nosso com um bocão, né? Você não vai ver com aquele preenchimento exagerado, assim. Então esse paciente não vai procurar a gente. Entendi. Né? O que acontece muito é de vir um paciente lá que quer fazer um preenchimento labial e a gente vê que o preenchimento não vai trazer aquilo que ela quer. Entendi. Porque a gente precisa tratar o restante do rosto, né? Porque às vezes o preenchimento não vai aparecer. E às vezes quando você trata o restante, você vê que não precisa do preenchimento. Então, assim, às vezes o paciente vem já com me dá, eu quero preencher a minha olheira. Às vezes não é isso que ela precisa fazer. Porque ela não consegue ter essa avaliação técnica, porque ela se olha no espelho, mas ela não tem nem o conhecimento técnico para isso, e ela nem se enxerga, porque a gente tem um olhar enviesado de nós mesmos, né? Então, ter uma visão de um profissional para indicar qual é o melhor tratamento, ou o melhor caminho a seguir, Ela é traz essencial. o incômodo dela, né? Geralmente assim, eu sou uma que me incomoda com as minhas olheiras. Você vai querer Então, de tratar repente, a eu vou olheira. falar, eu quero tratar a olheira. E aí a pessoa Mas espera aí, tá caindo aqui. Tem Às vezes o que está faltando é um pouco de estruturação. Às vezes a gente está tratando ao entorno da olheira, ou realmente precisa do preenchimento, mas às vezes o preenchimento não é o primeiro.
Porque às vezes eu vou colocar aqui a tua pele, tá mais fininha, tá com uma flacidez, eu vou colocar e vai formar bolsa. Você vai acordar todo dia com o olho inchado. Porque o ácido hialurônico retém água. Se eu tenho espaço para ele inchar, talvez eu forme uma bolsa de manhã. Então a gente precisa levar, né, em consideração a tua pele, a tua estrutura, para ver se isso realmente é indicado para ti. A gente tem muito na clínica de tirar preenchedor. O paciente chega com preenchimento, fala, nossa, não, preciso pôr mais. Não, às vezes tem que tirar. Que não tá, ou foi colocado num lugar que não está tão legal, ou a pele mudou, né? Não, às vezes a gente não tratou aquilo que acontece, às vezes a gente tratou com ácido hialurônico num lugar que precisava de estímulo de colágeno antes. Então acontece da gente às vezes ter que tirar, né, para começar de novo. Então sempre é avaliação. Tem muito paciente que entra em contato com a gente, eu queria saber quanto que é o microfocado de face. Não sei se para você é o microfocado que você precisa. Entende? Então tem que vir para a clínica, a gente tem que olhar, pegar na pele, ver se tá elástica, se não tá, né? Então... Que vem do conhecimento da internet um pouco, né? O tal do buscar, de repente, uma blogueira, essa é a nova tecnologia, eu quero tentar a nova tecnologia que por vezes talvez não seja a melhor para a sua situação, para a sua idade ou para o seu tipo. O microfocado é uma que saiu muito agora, não sei se vocês viram, talvez não são nada, mas muito que o microfocado ele causa mais derretimento, as pessoas ficam mais flácidas. De fato, se mal usado, sim. Se eu tirar a gordura do rosto da Dai, o rosto dela vai cair. Porque é um rosto magro, né? Já no meu rosto, eu posso usar um microfocado, pensando um pouquinho na gordurinha, porque eu tenho essa... E às vezes, então a gente consegue, dependendo da ponteira que eu vou usar, trabalhar com a parte de gordurinha, ou não trabalhar, só fazer estímulo de colágeno. Então, às vezes, o mesmo equipamento, se mal operado, ele pode realmente, o paciente, eu fiz e piorou. Pode acontecer. A gente vê que você frequentemente, né, junto com o time da B-Class, viaja, faz muitos cursos, ou seja, você se mantém atualizada sobre aquilo que é importante, quais as novas tecnologias, como utilizá-las. Então, o quanto é importante o profissional também se manter estudando, né, atualizado. Tem muito, assim, e hoje... Com a alocação de aparelhos, às vezes a gente vê que o profissional faz aquele curso básico da aplicação e faz tudo igual para todo mundo. E aí das duas, ou não dá resultado, ou piora o resultado do paciente. Então, realmente, a gente tem que estudar muito, né? Quando eu voltei para a área da dermatofuncional, a gente já... quando eu me formei, a gente não podia fazer injetáveis, por exemplo. Hoje a gente pode. Só que eu pensei, como é que eu vou fazer esse leque todo, né? Então, vamos se especializar numa parte só, né? Porque só de tecnologia a gente fala, olha quanta coisa tem, né? Então, e realmente a gente priva muito por fazer curso, por estudar, a gente vai para os congressos fora, porque é diferente do Brasil, um pouco, porque a gente sabe tudo que vem, que a gente sabe. O Brasil é muito bom na estética, os maiores palestrantes que a gente tem fora é brasileiro, a mão do brasileiro é sensacional. O que acontece é que às vezes demora um pouquinho mais para vir. A tecnologia. Ou tem coisas que não vêm. Questão de Anvisa e de tudo mais, mas a gente já está preparado, né, para saber o que realmente vem e a gente já consegue se antecipar ao que está vindo. Mas o Brasil, assim, onde a gente vai fazer curso fora, o Brasil sempre é referência. Que bacana. É importante, né? Às vezes a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, que a gente fala, né? E no fim das santo contas, de casa não faz mais, o nosso faz. Que legal. E Sandra, existe uma forma, um caminho para ajudar as pessoas a enxergarem a estética como um autocuidado, como um amor, né, de amor próprio, eu vou me cuidar, e que a estética seja um caminho para isso? Você já presenciou, já teve algum caso, alguma história que te marcou? A gente tem muito paciente que vem para a clínica, assim, primeiro eles têm um pouquinho de preconceito, que eles falam, eu não preciso fazer um tratamento estético, né? Ele pode... Só que eu sempre falo, gente, a gente olhar para o espelho e gostar do que está vendo, não tem, né? Não tem. Isso te dá confiança, isso vai melhorar as tuas outras áreas da tua vida, tanto profissionalmente como na tua casa, né? Então eu acho que deixou de ser uma coisa supérflua. Eu acho que realmente muda as pessoas, né? A gente tem alguns casos na clínica, assim, de pessoas que se divorciaram, não estão se encontrando, começam com a estética para conseguir se olhar de novo, né? Voltar com a autoestima. Até hoje eu atendi um paciente que ele falou, não que eu esteja procurando outra pessoa, mas, né, se eu me ver melhor, assim, né? Talvez eu vou até me abrir, né, para oportunidades. Exatamente.
Tem inúmeros casos, né? A gente tem paciente que a gente passou por uma perda, né? Ou de filhos, ou de pais, assim, que encontram realmente, né? Que precisa se voltar para si. E a estética, às vezes, faz esse caminho. Legal. E a gente tem muitos casos aí de alguns pacientes que têm algumas, né? Ou por doença, pacientes que têm um lado um pouquinho diferente do outro e que a gente consegue harmonizar com isso, para a pessoa se sentir, né? Para ela ter mais confiança, né? E eu sempre falo, a gente tem que olhar no espelho e gostar do que está vendo. Né? Exato. Se sentir bem, né? Exatamente. É um pouquinho do amor próprio também, né? Poder se Exatamente. olhar e gostar do que está vendo. Se hoje, então, uma pessoa de uma idade que eu gostaria que você determinasse, quisesse iniciar alguma prevenção, né? Para algum cuidado preventivo com a pele, por onde começar e a partir de qual idade você acha que seria interessante? De não precisar de tantos procedimentos depois, né? Isso. Porque geralmente o natural é a gente espera começar a não se gostar na frente do espelho para buscar alguma coisa e não necessariamente prevenir. Enquanto você não sente a dor, talvez não exista A a busca, prevenção né? em todas as áreas é o melhor caminho, né? Tanto para a saúde, como para tudo é melhor. Então, claro, se a gente puder começar antes, é mais fácil, sem dúvida. Depois que marcou, não tem jeito? Tem. Mas aí é um protocolo um pouquinho mais elaborado. A gente tem que associar algumas coisas. Tem casos que é cirúrgico, que a gente tem que mandar para um cirurgião, porque realmente a gente não consegue uma retração de pele. A gente até consegue, mas talvez não vai dar aquilo que ela está buscando, né? Então, às vezes, não adianta iniciar, né? A gente tem que, às vezes, ir para uma coisa mais invasiva. E mesmo o paciente que faz lift facial, por exemplo, ele precisa continuar estimulando o colágeno. Se ele não fizer mais nada, a pele vai afinar de continuar novo. envelhecendo. Então, a gente tem muito paciente que fez lifting cirúrgico e que faz manutenção do resultado da cirurgia só com alguns procedimentos não invasivos, né? Legal. Então, eu falo que nem a cirurgia é para sempre. A vantagem da cirurgia é que, claro, o resultado é muito mais imediato, né? Tem coisas que é só com cirurgia mesmo, não tem outro jeito. Mas o estímulo de colágeno, ele é pra vida Vitalício. toda. Eu falo, a gente aceita e tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas você vir e fazer um protocolo uma vez na vida só e nunca mais voltar, não adianta. Aí sim é jogadinha de bola, E né? é Então, importante sentir-se bem, né? Que é o que a gente fala. Tem pessoas que não se incomodam tanto com as marquinhas de expressão. tem gente que não e- se incomoda, né? que não se incomoda. Tá tudo certo, tá tudo certo. Sentir o movimento do rosto. Mas se é algo que você pode fazer que tá te incomodando, por que não? E não é nem questão de aceitação ou não. É questão de você olhar, você se dar um valor para aquilo que te incomoda. Exatamente. E eu acho assim, o outro lado também é correto. Tem gente que Exagera. né? Entendi. A gente vê hoje paciente aí, criança, 15, 16, 20 anos, com uma rotina, com um monte de produto que não precisa, querendo começar a fazer procedimento muito cedo. Então, os dois mundos não são interessantes. O equilíbrio, como em tudo na vida, né? E buscar, sim, aquilo que você falou, gostar do que você está olhando no espelho. Por que não ter uma pele bonita aos 40, aos 50, aos 60, né? Se a gente tem possibilidades para isso. Que é o Exato. fazer para si também, né? Um pouco do se olhar e se gostar e não necessariamente se preocupar. É por isso que eu perguntei se alguém chega, eu quero ser igual ao fulano, porque hoje tem muito da interferência externa, né? O que os outros vão pensar de mim, será que vão me achar feia? Eu acho que quando a gente se sente bem, isso só reflete, né, para as outras pessoas. A Então, beleza vem de dentro, É. né? Então a gente tá Mas se feliz, puder ter fora também, melhor, né? vai colocar ela bem pra fora, né? A gente tem muito pouco isso, porque realmente os pacientes já vão, né? Eles vão, começam a seguir algumas pessoas e eles já vão, eu gosto daquela que tem aquela boca. E tem paciente que chega e fala, não, eu quero ter o bocão mesmo. Então, tem que ser o profissional também que gosta disso, né? Então a gente tem que estar muito seguro do profissional que tá nos acompanhando, né? E realmente seguir os protocolos. Que aí o resultado vai ser, né? Porque a gente quer que vocês tenham o resultado e a gente quer cuidar de vocês o resto da vida mesmo, né? Então tem que estar muito alinhado isso, né? O que é possível, a expectativa, o tipo de profissional que é o que você está buscando, né? Tem que estar muito alinhado. Isso é responsabilidade profissional. Exatamente. E às vezes a gente dizer, não dá, eu não faço, não vai ficar bom, você não vai gostar. Né? Às vezes a gente tem que dar aquele banho de água fria. nem sempre é o que a pessoa esperava ouvir, mas por vezes é o que ela precisa escutar, né? Eu acho que aí mora a responsabilidade do profissional, realmente. E o que a gente vê, os pacientes que seguem realmente uma linha, que fazem o protocolo certinho, depois vão fazendo o acompanhamento, a gente vai vendo que de um ano para o outro ela está melhor.
vai mantendo a pele bonita, a gente vê que volta um pouquinho, a gente tem uma regressão ali e de um ano para o outro ela tá melhor, e às vezes 2 anos depois ela tá melhor. Por quê? Porque é uma soma, né? Você vai colocando, vai dando estímulo para tua pele, ela vai respondendo, e isso vai se somando, né? Então, por isso que a gente, o melhor dos mundos é a gente ir acompanhando esse paciente, né, de tempos em tempos e ir fazendo esse protocolo conforme o tipo de pele, o estilo de vida, né? Bom, então agora para a gente finalizar aí o nosso episódio, para fazer jus ao nome do podcast, pode ou não pode, a gente vai trazer aqui uma sequência de perguntinhas para você poder responder para a gente se pode, não pode ou depende, e ficar à vontade para explicar também para cada uma delas. Então eu vou começar aqui pela primeira. Pode fazer limpeza de pele no dia anterior a um evento importante? Jamais. A não ser que você queira chamar muito a atenção. Porque assim, mesmo a limpeza de pele, às vezes ela deixa marcas, né? E às vezes uma maquiagem não vai cobrir. Então se programa antes, né? A limpeza de pele é essencial, mas nunca antes de grandes eventos. Em alguns procedimentos, a maquiagem também não pode ser usada por conta do machucado que ficou na pele, de uma irritação. Assim, do que foi usado, né? Tem algumas limpezas de pele que vão ácido, que às vezes não combina com um laser de procedimento estético. Então, assim, sempre falar que você fez o procedimento. Tem paciente que às vezes fica assim, ai, não vou contar, né? Mas falar, porque a gente pode ter algumas reações que ou a gente espera um pouquinho, ou a gente toma alguns cuidados antes, né? Então, sempre falar o que foi feito, mas sempre dê um intervalo, porque a pele também precisa se regenerar, se recuperar da agressão que é a limpeza de pele, faz uma agressão também, né? Então, antes de procedimentos e antes de eventos. Não. Não é uma boa ideia. Tomar sol depois de um procedimento como peeling, por exemplo. Não pode, porque a pele, o sol por si só, né, ele já não combina com muita coisa. Dependendo do peeling, ele é agressivo, ele vai deixar a camada da pele exposta, vai manchar. Pode ter sérios problemas dependendo do peeling, do laser, de qualquer procedimento. A gente pede sempre muito cuidado com o sol. Tem procedimento que você vai fazer, que você vai passar um protetor solar e que você pode, não vai ficar tomando sol, mas que você pode. Mas tem procedimento que é proibido, você tem que ficar um tempo sem fazer, porque pode ter consequências, sim, então não pode. Então, esfoliar o rosto mais de uma vez na semana. Eu não esfoliaria nenhuma vez por semana, na verdade, de verdade, porque a gente tira toda a camada de proteção da pele, né? Então, claro, tem casos que sim, que às vezes uma vez por mês dá pra fazer, mas eu não tiraria, só não agrediria a pele 3 vezes por semana, jamais. Jamais. A pele, a gente tem que lembrar que ela é uma barreira de proteção, né? Se você tá toda hora ali agredindo, né? Dormir com maquiagem. Não pode. Quem nunca? Quem nunca? O que acontece? A maquiagem, né, ela é um fator externo para tua pele, né? A gente precisa, à noite é que a pele se regenera, se recupera, então vamos aproveitar esse momento para ter a pele limpa, para usar produto de skincare. Vez ou outra acontecer, tudo bem, mas limpar sempre. E é legal, assim, quem usa maquiagem tem que usar demaquilante, porque às vezes você vai passar o sabonetinho lá, quando você pegar passar de novo um algodãozinho, você vai ver que ela vai estar suja ainda. Então passa o demaquilante, lava o rosto bem certinho para tirar realmente toda a sujidade, porque a maquiagem é danada lá. Ela gruda mesmo. Né? E lavar o rosto embaixo do chuveiro. Pode? Com certeza. Com água quente? Assim, água quente, claro que é melhor a gente usar uma água não tão quente, porque a água quente agride, a água quente resseca, né? Mas assim, você também lavar o rosto na pia para depois ir tomar banho, né? Lava tudo junto, tenta colocar água menos pelante lá. Pra toda a pele, né? Não é só pro rosto. Porque a gente eu gosto de banho quente, né? Mas a gente nota que no inverno a pele resseca, né? Não tem jeito, né? Então, se puder, né? Uma água um pouquinho menos. Mas pode fazer a limpeza toda embaixo do chuveiro sem problema nenhum. Mais fácil. Né? E pode substituir os cuidados diários por procedimentos estéticos apenas? Não. Um complementa. Não adianta eu fazer procedimento estético e não usar filtro solar. Eu vou fazer um procedimento para mancha e não vou usar filtro solar depois, né? A associação dos dois é fundamental. Não precisa, às vezes, ser uma rotina de skincare tão elaborada. A gente tenta elaborar conforme o paciente, mas ele tem que estar junto com o procedimento estético. A rotina skincare por si só não vai
né? Fazer aquela melhora considerável da pele, mas a rotina skincare faz com que os resultados durem mais e respondam melhor. Então, os dois juntos é o melhor dos mundos, com certeza. Melhor combo. Usar tratamentos estéticos em qualquer idade. Depende. Eu acho que sim, a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Desde criança a gente usa filtro solar e a gente vai usar pela vida toda, mas a gente tem que adequar isso com a idade, sim. Uma criança não precisa usar anti-age, né? Como às vezes uma pessoa de 50 a mais não adianta só passar um hidratante. Então, uma rotina certa para cada fase da vida, sim. Bom, então estamos chegando ao fim do nosso Pode ou Não Podcast da Elave. Aqui tivemos a presença da Sandra. Agradeço muito a você ter aceito participar desse convite nosso, desse podcast. Você é muito especial pessoalmente para nós, né? Além de ser... Temos uma estrada aí, né? De vida desde os 14, 15 anos de idade, Faz pouco né? tempo. Foi ontem. Foi ontem. E além de a gente admirar muito você como profissional. Então não poderia ser diferente trazer uma pessoa como você para estrear aqui na Elave o nosso podcast. Obrigada. E quem quiser encontrar você nas redes sociais, pode te encontrar onde? Hoje eu tô na Biclass, né, na clínica, então nas redes sociais da Biclass encontra o meu Sani Rocha. O Sani e o Sandra fica até confuso, né? Mas às vezes nem eu me entendo por Sandra mais, porque a apelido é tão longe, mas é Sani Rocha. E dúvidas, né? Qualquer coisa, acho que foi um bate-papo legal, porque é uma coisa que é dúvidas, né? Corriqueiras dos pacientes, as nossas dúvidas, né? Então, achei que ficou bem esclarecedor. Obrigada pelo convite e sucesso para vocês. E para te agradecer por esse dia, né? O nosso primeiro podcast da Elave, a gente quer te entregar um presente. Gente, olha só. A gente preparou aqui um kit para você com o Glamour. Só tem coisa boa aqui, pelo que eu olhei, né? Mas quero saber de tudo aqui. O Glamour, ele é um multivitamínico enriquecido com biotina, que participa aí da formação de colágeno. Então, ele é um multivitamínico dedicado a fortalecimento de cabelo, pele e unha. Nós temos o Eptimune. Isso, tem 16 vitaminas e minerais, então ele é um multivitamínico bem completo. O Eptimune é um suplemento para fortalecimento e melhora da imunidade. Ele tem como base o própolis verde, né, que é o ativo mais indicado aí para a imunidade. E também uma gominha de melatonina para dormir o soninho da beleza. E aí, precisamos dormir para regenerar. Ainda, exatamente. Sabor maracujá, deliciosa. Mais alguns brindes, umas toalhinhas, umas canequinhas, enfim. Vou abrir, para vou você mostrar poder tudo. ter a nossa marca no seu dia a dia, tomando seu cafezinho também. Adorei. Obrigada.